Então, meu amigo, o Lula tá definhando, tá derretendo e todo mundo sabe disso. Todo mundo já percebeu que o Lula é hoje um candidato inviável. Ele é um presidente inviável neste momento, não consegue fazer absolutamente nada, não é levado a sério por ninguém e ele é um candidato inviável para 2026 especialmente. As pesquisas mostram isso de forma clara. E uma grande repercussão disso aí é o abandono que a grande mídia está fazendo do Lula. É impressionante a quantidade de matérias criticando o governo Lula de uma forma ou de outra, ainda que dando uma passada de pano de leve. Veja aqui, por exemplo, que o pessoal do O Globo está criticando os erros no programa Pé de Meia, coisa que eu falo aqui no meu canal com frequência. Ah, eles perceberam agora isso? Não. Eles sempre souberam dos problemas desse programa e de tantos outros que são citados nesta matéria aqui. Mas eles passavam pano. Agora que o Lula tá ficando queimado, aliás, né, queimado ele já tá há muito tempo, agora que ele tá derretendo por completo, agora que o barco tá naufragando, o Titanic tá indo pro fundo do mar, todo mundo tá pulando fora, ninguém quer afundar com o Lula. A grande mídia não quer, estão tirando o corpo e depois vão falar que foram críticos ao governo, igual fizeram lá no passado. Mentira! Ajudaram, esse pessoal, o Globo, ajudaram o Lula a chegar no poder e ficaram 2 anos, passando pano para tudo de errado que ele sempre fez e eu sempre repercuti aqui no canal. Agora, viram que a vaca tá indo para o brejo, não querem ir junto com a vaca, estão falando meias verdades. Já é uma boa evolução, é um começo, no fim das contas, é mais gente abandonando o Lula, isso é sempre bom para o Brasil. Então vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito perto dessa marca que é muito importante para o meu canal. Conto com o seu apoio e se você quiser me ajudar ainda mais, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o pessoal do Globo, um editorial aqui, né, falando uma opinião, uma coluna de opinião, ok, mas no O Globo, criticando os erros no programa Pé de Meia, afirmando que isso expõe o descontrole nos programas sociais. Então veja que a crítica não é específica para esse problema que aconteceu. Que vamos lá, é um problema sim. Eu falei dele aqui no meu canal, vou deixar um vídeo no final recomendado para você assistir a minha crítica também desse problema, mas convenhamos, foram identificadas 3 cidades no Brasil em que há mais alunos recebendo o benefício do que alunos matriculados em escolas, o que obviamente é uma fraude que está sendo cometida. Agora, são 3 cidades no universo de 5.400, 5.500 cidades no Brasil. Tudo bem que pode ter mais casos desses, né? Esses aqui foram os casos identificados. Mas a crítica vai muito além do programa Pé de Meia. É uma crítica ao descontrole dos programas sociais no governo Lula. E vamos lá, esse aqui é um dos grandes supostos pontos fortes do governo Lula. O pessoal fala que não, o Lula cuida do pobre, o Lula cuida do vulnerável, etc, etc. Isso aqui é a vaca sagrada do Lula, programas sociais. Eu fiz um vídeo também falando dos supostos acertos do Lula e programas sociais estão lá no topo, né? O povo brasileiro acha que o Lula sempre acerta nesse sentido e etc. Agora, a crítica está se dirigindo também para esses programas assistencialistas. Olha que mudança de paradigma que nós estamos vendo acontecer no Brasil, né? Então, o pessoal já fala aqui que o governo Lula gosta de criar programas sociais porque isso ajuda a conquistar popularidade. Mandaram a real, não é porque... Claro que eles falam aqui que algumas iniciativas têm relevância, né? Ou seja, é bom, é importante, tem que cuidar do pobre, tem que distribuir renda, aquela pataquada toda. Só que eles colocam aqui que elas podem ser até bem intencionadas, por mais bem intencionadas que elas sejam, porém, há o problema de a necessidade de um controle rigoroso sobre o que tem sido feito com esses programas. É dinheiro público sendo gasto no fim das contas. Então, inclusive, eles citam que os programas precisam ter foco para não haver desperdício de recursos. É óbvio que, se tratando do Estado, não tem como você ter uma situação de eficiência nos recursos. Eu já expliquei várias vezes no canal, o Estado é ineficiente por natureza e por definição. Não dá para ser diferente, mas, de fato, aqui eles já mandaram a real.
não é o que se vê no governo Lula. Não há controle rigoroso, não há eficiência, nada disso, né? Na verdade, o que nós temos são indícios muito claros, muito evidentes, muito fundamentados de um verdadeiro descontrole nesse sentido. Pois então, veja aqui, eles começam citando esse problema do programa Pé de Meia, né? Falando aqui que além desses municípios em que você tem mais alunos, mais pessoas recebendo o pé de meia do que alunos matriculados, você tem aqui, por exemplo, 15 municípios de 5 estados em que esse programa atende mais de 90% dos estudantes do ensino médio, ou seja, provavelmente não há critério na distribuição desse programa aí, né? Enfim, a coisa não para aí, obviamente, né? Eu já trouxe vários desses dados a respeito da quantidade de alunos matriculados, a população da cidade e etc. Só que veja o Bolsa Família, que é citado aqui também. A grande vaca sagrada do governo Lula. Bolsa Família é isso desde os primórdios, desde lá do passado, quando o Lula requentou os programas que existiam e criou o Bolsa Família. Não sei se você lembra, mas ele criou o Fome Zero primeiro, que foi um fracasso retumbante. Aí depois pegou vários programas que existiam da época do Fernando Henrique Cardoso, deu uma guaribada, acrescentou alguma coisa, fez o tal do Bolsa Família a partir daí. Agora, olha só, o Tribunal de Contas da União estimou em 34 bilhões de reais as irregularidades no programa Bolsa Família. Olha que coisa completamente absurda. E aí o Ministério lá do Wellington Dias, né, do Desenvolvimento Social, percebeu que em 2/3 dos municípios brasileiros, o número de famílias com um único beneficiário, as famílias unipessoais, que não fazem sentido dentro do programa, realmente estavam em um número superior ao razoável, e aí se prometeu fazer o tal do pente fino. Para além disso, o Tribunal de Contas da União também detectou problemas lá no pagamento do BPC pelo INSS, que é o benefício de prestação continuada. Aqui foram 5 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, né? Pessoal aqui com renda acima do limite, gente acumulando benefícios, né? Gente que já tinha morrido e estava recebendo também, outros recebendo pela pessoa, né? E aí o pessoal aqui do Globo termina com aquela síntese que a gente espera nesse tipo de crítica, né? Nesse tipo de, vamos lá, oposição permitida. Enfim, colocam aqui, né? O governo precisa ter maior controle sobre os programas sociais, né? Olha que coisa. Porque não há dinheiro sobrando, né? Na verdade, há dinheiro faltando. Eles até colocam aqui que o governo vive buscando meios de aumentar a arrecadação para tapar os buracos do orçamento, porque os gastos estão descontrolados. E eles falam aqui também que esses valores pagos indevidamente poderiam ser direcionados para quem realmente precisa. Falaram que tem que ter auditorias permanentes e detalhadas nos cadastros para evitar erros e fraudes, né? Porque os eventuais benefícios trazidos pelos programas não justificam o controle e o desperdício do dinheiro público. Então dão aquela terminada ali, aconselhando o Lula: não, Lula, você é bom, você tá fazendo certo aí, que é cuidar do pobre, mas dá uma melhorada nisso e etc. Pois bem, é o que a gente espera da grande mídia de fato nesse tipo de análise, mas não podemos deixar de notar que a mídia está tirando o corpo fora, está deixando de andar de mãos dadas com o governo Lula. Tem se dado ao luxo de criticar, ainda que com uma crítica muito mais mansa do que deveria ser feita. Mas é uma crítica. No Globo, há programas assistencialistas que são a vaca sagrada do governo Lula. Algo está mudando, meu amigo, e eu sinto que o pessoal realmente está abandonando essa barca furada do governo Lula. Vou deixar recomendado aqui então para você assistir o tal vídeo em que eu trato do pé de meia, dos problemas que foram identificados nesse programa, que nada mais é do que uma compra de votos descarada por parte do governo, para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito, e até a próxima.